Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta terça-feira diante do Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos disciplinado. A sua palavra é a verdade e tudo por ela, Senhor, se faz realizar. Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra nessa semana, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a viver no reino do Senhor. Ensina-nos a andar e se mover neste reino. Nós sabemos que o reino, ele custa tudo, mas é possível quando o Senhor está conosco. Quando o Senhor está sempre à frente de todas as nossas decisões. Em nome de Jesus. Nos abençoe, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos, em nome de Jesus? E a nossa palavra hoje está em Mateus 13. Ontem nós falamos da questão do reino, né? O reino é uma decisão. Por quê? Muitas vezes, né, dá a impressão que nós estamos, às vezes, assustando as pessoas. E não é. É porque realmente, queridos, o reino, ele é muito bonito. Eu tinha uma pessoa na igreja, né? E ela era de outra, na verdade ela era de outra igreja e ela quis participar de uns trabalhos que eu realizava ali na igreja. E aí ela falou assim, eu posso participar mesmo sendo de outra igreja? E a pessoa que estava ensinando veio perguntar pra mim, eu falei, claro que pode. É reino, né? Reino é reino. E ela achou muito bonito, ela falou, puxa, que lindo, né? Essa palavra é muito linda. Quando a gente fala de reino, o reino dos céus, né? O reino do Senhor, né? Isso daqui enche muito a nossa vida, isso é muito importante. Só que o reino, ele é algo que precisa ser muito analisado. Ele é desejado, mas ele precisa ser analisado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham tudo muito bonito e vão entrando, né? É a questão do apostólico. Na questão do apostólico, as pessoas, elas fazem o quê? Elas falam assim, poxa, que bonito, eu acho muito bonito isso que vocês fazem. Isso é muito, parece a disciplina que realmente nós temos que viver, porque parece que realmente que é a Bíblia. Mas, queridos, tem pontos que nós precisamos aprender. E dentro da palavra de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a falta de perdão. Da falta de perdão até a libertação. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão ferindo, e mais ferido do que foi Jesus. E ele andou pelo reino, né? E ele falou assim, olha, eu faço as coisas que o meu Pai permite eu fazer. Então Jesus, ele trouxe os céus para a terra. Essa é a função de todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Geração eleita, né? Que geração eleita? Geração eleita de 1 Pedro, né? Capítulo 2. Então nós, como comissionados, reis e sacerdotes, nós temos que trazer o reino da justiça do Senhor para a terra, né? Há uma grande expectativa, né, da criação para que nós nos manifestamos. A oração do Pai Nosso justamente é essa. Jesus, ensinando os discípulos, ele disse, Pai Nosso que estás no céu, que seu nome se preserve santo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas para que a gente trabalhe nessa questão de céu e terra, é muito importante que nós entendamos como seres humanos que precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. E muitas vezes as pessoas acham lindo o reino, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, a partir do verso
51. Ele estava falando da questão das coisas velhas. Entendesse essas coisas, ontem o Senhor, tá falando que o Senhor Jesus estava ensinando da questão do campo, que a pessoa vendeu tudo para adquirir o campo, o reino. Dentro do reino tem muitos tesouros. Mas ele disse assim: vocês entenderam, né, todas essas coisas que eu estou falando para vocês? Por parábolas, mas que vocês tenham ouvido com discernimento espiritual muito importante. E ele disse assim, e responderam: sim, então diz. Então ele lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Geralmente, quando a gente vai fazer aquela limpeza, a gente tira só as coisas que nós não queremos mais, que já estão surradas, que não, já usamos até demais. Você já experimentou pôr para fora coisas boas? Eu usei só um pouco, isso daqui ainda tem utilidade, mas eu vou pôr. Geralmente eu faço isso, eu coloco tudo numa caixa e eu ponho na calçada. Rapidinho, nem 5 minutos eu abro o portão e já foi tudo embora. Eu costumo colocar algumas coisas ainda com boa qualidade. E sempre tem uma pessoa que passa na rua, ela pega bolsas que não estão muito surradas, né? As mulheradas que passam aqui na rua, elas pegam. Eu sempre coloco coisas que ainda são utilizáveis. Por quê? Porque isso também faz bem para nós. Nós temos que aprender a tirar. Nossa casa espiritual hoje é o nosso coração. Será que a gente consegue tirar as coisas ruins? Nós lutamos para tirar. E as coisas boas, será que nós também conseguimos tirar? Isso é uma disciplina, o Senhor Jesus está nos ensinando. E ele disse que no reino vai ser necessário que nós façamos isso. Né? Por quê? Porque o evangelho da salvação, da graça, tudo é tudo não merecido, né? Nós recebemos ali, mas no reino, no evangelho do reino, nós precisamos entender um pouco mais. Ele parece mais bonito, mais, né? Vamos à palavra aqui, e eles disseram assim, olha só. Verso 53, e tendo Jesus proferido todas essas parábolas, se retirou dali, e chegando a uma terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Então eles estavam olhando aquela palavra que o Senhor Jesus estava se liberando ali, e eles ficaram maravilhados, porque era uma palavra que tinha fundamento, tinha substância, tinha sustento, e eles falaram: puxa, que maravilhoso isso que ele faz. 55, não é esse o filho do carpinteiro? Primeiro olharam que estava bonito, depois eles começaram a fazer os julgamentos. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se nós podemos falar hoje, não vamos tirar a palavra incredulidade, porque parece assim, eu não creio, eu creio, eu não creio. Há uma opção, uma escolha. Vamos falar de uma palavra mais forte. Essa palavra aqui, ela é muito difícil, né? Mas nós vemos que realmente, queridos, essa palavra, ela é uma base de tratamento de muitas pessoas que chegam aprisionadas nos seus sentimentos. Desprezo. O desprezo é uma das coisas mais dolorosas para o ser humano. Jesus fez coisas boas, não era para eles estarem, puxa, que coisa boa, esse homem está ensinando, ele está nos abrindo
os olhos. Ele está dando luz para que eu possa caminhar de uma forma melhor, adequada. Mas o que aconteceu? Em contrapartida, eles começaram a desonrá-lo, começaram a desprezar. Ah, quem é você? Ah, você não é fulano? Como que você está falando tudo isso? Então eles começaram a menosprezar, né? Eles começaram a diminuir aquelas palavras maravilhosas. Isso acontece em nosso meio, em qualquer lugar que nós estivermos, seja nosso local de trabalho, de estudo, de local acadêmico, né? Ontem eu estava na sala e eu tenho um professor que ele é rígido, e aí ele começou já falando assim de uma forma tão agradável. Eu falei, nossa, como ele tá falando agradável. Aí ele veio e falou uma coisa duríssima. Ele floriu para depois falar o que ele queria. E ele falou, olha, início de semestre e eu quero externizar uns desconfortos que eu senti no outro semestre. Aí, e eu comecei a ficar, né? A gente começa a ficar com um pouco de medo dele, porque é realmente assim que ele fala. E ele falou assim, olha, eu não sei se vocês se deram conta, falta apenas praticamente de 5 a 6 meses aí no máximo, para que vocês saiam daqui bons profissionais, e eu não estou vendo dedicação da parte de vocês. E falou tudo o que ele quis falar. Cada um conta seu caso, cada um volta pro celular, vocês pensam que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando, que vocês estão fazendo um descaso muito grande para o caso dos outros amigos. E aí, quando vocês saírem lá fora, uma supervisão minha, 1 hora minha é R$250. Aí vocês vão correr atrás do prejuízo, como é que vocês vão trabalhar? E falou que nós não estávamos aproveitando nada, e eu geralmente levo o meu caderno e eu desligo o celular, mas os outros estão sempre com seus notebooks e celulares abertos. E eu estava ali e eu peguei e ele falou assim, agora eu quero que vocês falem. Eu falei, professor, me desculpe, mas eu estou aqui, eu tenho um propósito muito grande de sair trabalhar, eu preciso. Eu falei assim, é por isso que eu estou aqui e eu fico até o final. Eu tenho a opção de ficar até a hora do intervalo embora, mas a aula corrida até 10h30 da noite. E até o último caso que sai, eu fico esperando todas as dicas dele para poder usar no meu atendimento. Eu falei, meu caderno está todo escrito. Então eu acho assim, ó, a única coisa que nós não temos é tempo para ficar lendo bastante mais fundamento, porque nós trabalhamos e temos outras vidas lá fora e é muito difícil. Ele falou assim, não, sim, eu concordo. Só que assim, ó, entre todos aqui, eu sei. E aí ele me elogiou e eu fiquei tão sem graça porque eu não esperava. Ele falou, não, realmente se tem alguém aqui, eu tenho que arrumar aqui, recolocar. Se tem alguém aqui na sala que aproveitou a supervisão toda, é você, Nele. Porque você escreve, você anota, você fica... Não, isso eu tenho que reconhecer. Mas tem pessoas aqui que nem vêm. Então, eu não esperava um elogio e fiquei um pouco perdida. Mas Jesus estava sendo elogiado, porque nós temos que tomar cuidado com o elogio. Porque em contrapartida, quando nós recebemos elogio, nós podemos esperar em qualquer momento, né? Nós que somos da área da batalha, da libertação. Opa, peraí, recebi um elogio, eu tenho que ficar atento, porque pode vir algum problema aí. Jesus estava liberando coisas boas e as pessoas deveriam ter valorizado ele, mas começaram a pesar ele como... Ah, mas peraí, não é a pessoa que estava trabalhando aqui, o marceneiro, ele não tem irmão, não sei o que. Da onde que vem essa sabedoria? Ah, não é tudo isso, não. Começaram a diminuir ele. E aí, o que ele fez? Esse desprezo todo, ele começou a liberar. Não há profeta sem honra, ou seja, estava desonrado, desprezado, diminuído, senão na sua própria terra e na sua casa. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus... Com esse elogio aí que o professor fez, eu tenho que ficar atenta. Porque aquele que tá de pé, cuida para não cair. E eu até cheguei em casa e falei pro meu marido, o professor elogiou coisa que eu não esperava.
mas eu tenho que me colocar diante de Deus para não deixar que isso cresça no meu coração e eu possa diminuir qualquer um dos meus dos mocinhos que estão na sala, né? Porque isso pode constranger, criar, incitar raiva no coração deles e eles começarem a ficar com raiva de mim. Bom, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu próprio depósito coisas novas e coisas velhas. De onde vem toda a sabedoria? De onde vinha a sabedoria do Senhor Jesus? Queridos, a fé, ela não segue um padrão de raciocínio humano. Ela é completamente espiritual e não está baseada nem na razão e nem na emoção, muito menos na lógica. Ela é completamente divina, não tem explicação. O Senhor Jesus liberava a sabedoria dele ali porque era divino. E muitas vezes todo o meu proceder ali dentro da sala não tinha nada a ver com o estudo, mas tinha a ver com a minha postura daquela que serve o Senhor Jesus. É claro que ali dentro eu não vou falar isso, mas a minha postura de aproveitar tudo, ela é uma postura de servo. Contrapartida, os outros não têm. E aí acaba sendo visto, analisado. Ele falou, você tem postura, você anota tudo, você participa tudo, pode estar certo ou estar errado, mas essa é a minha postura como serva. Nunca vou ser maior do que o meu mestre, do que o meu professor, né? Estou ali para aprender, eu tenho que aproveitar tudo. Mas, Colossenses 3, 12 e 14. Colossenses 3. A humildade, queridos, é o maior foco e propósito de todo cristão. Colossenses 3. Eu não deixei separadinho. Sumiu da minha Bíblia. Colossenses 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. 12, né? Santos, amados e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o Senhor Jesus falou, olha, vou ensinar um pouquinho aqui para vocês. Começaram a me desprezar, o que eu tenho que fazer? Não tem honra, é um lugar de desprezo, eu tenho que perdoar, liberar o perdão e andar. Não posso fazer muitas coisas aqui, não posso liberar muitos mais milagres nesse lugar. A sabedoria de Jesus vinha das experiências deles, querido. Ele e o Pai, o Senhor Jesus tinha um momento de sempre oração, busca, estar sempre diante do Pai. E ele abria a boca com a autoridade da palavra direcionada que já vinha do Pai para ele. Porém, nem todos nós queremos viver nesse reino, porque para viver no reino do Senhor Jesus, nós precisamos ter isso daqui. Revestidos do quê? Humildade. Vamos voltar na palavra. Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, para que eu viva no reino, essas são as armas que eu preciso exercer. Suportar uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra vocês. Assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, venha a nós o vosso reino, não é só suportar, mas é quando o inimigo vem tentar
atirar muitas coisas em nós para nos derrubar, usando pessoas, usando palavras, querendo fazer com que nós abandonemos o reino. Porque para viver no reino e na justiça do Senhor, queridos, nós muitas vezes, quando somos afrontados, o que acontece? Nós entramos na nossa justiça própria. E aí o que nós começamos a fazer? Senhor, isso é um erro, isso é injusto, como pode ter acontecido isso comigo? E aí eu caio na minha justiça própria e começo a pedir para que o Senhor faça alguma coisa em meu favor. E isso não é liberar o perdão. Então, reino, né? É uma decisão de ser longânimo, compassivo, liberar o perdão, viver em humildade, longanimidade, amor, que é o vínculo da perfeição. Porque quando o Senhor vê amor, mesmo quando nós estamos sendo injuriados, né? Onde nós vemos isso, injuriados, né? Mas não derrotados, desanimados, mas não, né? Vencidos. Quando nós passamos a tudo isso, nós permitimos que o amor seja derramado sobre as nossas vidas. Então, quando alguém nos fere, não queremos perdoar ela e muitas vezes nós escutamos várias vozes dentro da nossa mente, da nossa consciência, né? São os pensamentos internos que eles vão contribuir para toda uma batalha espiritual onde nós começamos a brigar, falar, murmurar. Então, a falta de perdão, ela vai indo para uma questão de rebelião, de motim, né? Aonde a pessoa vai tentar se justificar. Então, o perdão genuíno não envolve emoção, mas ele envolve uma obediência de Cristo. A falta de perdão, ela interfere no reino de Jesus, dentro do corpo. E aí ela cede um espaço para o veneno do inimigo. Então, a pessoa não libera o perdão, aí começa dias de amargura. Jesus poderia ter visto todo esse desprezo e ter entrado na amargura e ter até pedido ao Pai: Pai, faça alguma coisa em meu favor. Eu estou pregando a verdade. Eu estou falando das suas maravilhas. Eu estou abrindo os olhos das pessoas. Mas quando nós entramos em dias de amargura, nós impedimos de servirmos como sacerdotes de Cristo. Então, nós precisamos entrar na submissão do Espírito Santo. E aí, mudar o nosso coração teimoso. Então, o Senhor diz: você, muitas vezes, em momentos de oração, o Senhor diz: você trouxe o débito a mim, mas não me trouxe o devedor. Será que nós conseguimos levar o devedor diante do Senhor e chorar para que o Senhor tenha misericórdia dele? Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos ofensores. Efésios 4. Efésios 4. 31, 32. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém? Em nome de Jesus, longe de vós toda amargura. Então, livre-se da amargura, né? Da indignação, da ira, da calúnia, da maldade, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, todas as vezes que nós entramos em Cristo, nós passamos por um processo de aceitação do Senhor Jesus, entramos debaixo do senhorio de Cristo, aí o inimigo vai vir tentar as nossas vidas através de calúnias,
de desprezos. E aí o que nós vamos fazer? Nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo e mudar o nosso coração teimoso, porque nós queremos justiça, porque nós fizemos certo. Então nós precisamos aprender com o Senhor. E aprender com o Senhor, queridos, né, é algo que faz de nós cidadãos do reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar através dessa palavra em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a liberar aqueles que nos aprisionou em palavras, em difamações, em desprezos, em amarguras, em indignações, em calúnias, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Pai, o Senhor Jesus estava fazendo coisas maravilhosas naquele lugar e eles começaram a desprezá-lo, diminuí-lo, começaram a desonrá-lo. Toda a sabedoria do Senhor, Pai, vinha das suas experiências nas batalhas, nas guerras. Nos ensine a ser longânimos, nos ensine, Senhor, a não entrar, Senhor, nessa falta de perdão. Nos ensine, Pai, a não alimentar mais a rebelião, espírito de motim. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Porque a falta de perdão, Senhor, interfere no reino do Senhor Jesus dentro do corpo de Cristo e vai cedendo espaço para o veneno do inimigo, que são as amarguras. Dias de amarguras impedem-nos de servir como reis e sacerdotes no reino do Senhor. E o Senhor diz: você me traz o débito, mas não me traz o devedor. Pai, que todos aqueles que estão em débito conosco, em gratidão, que eles possam, Senhor, estar também diante do Senhor. O Senhor faça aquilo que prover no teu coração. Mas nos ajude, Senhor, através do Espírito de vida, a andar, Senhor, segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus, e que nós possamos nos revestir, pois, como eleitos do Senhor, santos e amados, em ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor perdoou, assim também perdoamos. E acima de tudo, que esteja sobre nós, sobre cada um que vai ouvir essa palavra, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, em nome de Jesus. Queridos, nós somos chamados em um só corpo para sermos agradecidos em tudo. Então, a palavra de Mateus, o Senhor volta a falar. Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos tirar coisas novas e coisas velhas. Coisas velhas e coisas novas, para que a gente possa andar segundo a boa vontade do nosso Pai que está nos céus. Porque assim o Senhor Jesus tem nos ensinado todos os dias, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam aprender que o reino do Senhor, ele é maravilhoso, ele é lindo, né? Ele é cheio de sabedoria, mas para você ser reino é uma decisão de liberar coisas velhas e coisas novas também, em nome de Jesus. Porque da falta de perdão nós vamos caminhar para uma libertação. E isso é uma decisão. Amém? Essa decisão compõe em obediência. E a obediência é melhor do que o sacrifício. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.